Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão do meu curso de português aqui do Estratégia, que prepara você do zero. Hoje, nesta aula e neste vídeo, nós vamos estudar emprego de pronomes pessoais. Mas eu preparei uma aula para você muito didática, que você vai ver que a cada assunto, então vê, eu peguei esse assunto, emprego de pronomes pessoais, e organizei em 4 blocos. Então serão 4 blocos. Depois vamos chegar ao quinto, que é uma miscelânea. E aí você, no quinto bloco, você já estará treinando com questões de grandes concursos de alto nível, desde VUNESP, Sesgran Rio até FGV e Sebrasp. Então, a gente vai começar, serão 4 blocos. Primeiro bloco, você vai aprender a empregar o pronome, quando se usa o e, quando se usa o lhe, desculpa, quando se usa o o, quando se usa o lhe e outros. Depois, você vai estudar comigo aquelas alterações fonéticas na ênclise. Então, quando o pronome se une ao verbo, alterações fonéticas, dependendo da construção, irão ocorrer do tipo amamo-nos uns aos outros. Então, ó, amamos mais nos, isso cai muito na FGV. Quando o verbo está na primeira pessoa do plural, isso contrai ao pronome nos, cai o S do verbo. Então, o certo é dizer amamo-nos e não amamos-nos. Bom, você vai ver. Esse vai ser o segundo bloco, alterações fonéticas na ênclise. Depois vem o terceiro bloco, que é o bloco dos coringas, metece nos vos. Nós vamos treinar com questões e eu vou ensinar você a raciocinar diante do metece nos vos. O coringa é um perigo. Questões do Sebrasp, em que a banca pergunta se o me pode ser trocado pelo lhe. Quando é que o me pode ser trocado pelo lhe? Quando o me for objeto indireto. Quando é que o me pode ser trocado por o? Quando ele for objeto direto. E aí depois vem aquelas questões finais que trabalham com o lhe com valor possessivo. O lhe, ou metece nos vos, com sentido de posse. Então, por exemplo, se eu digo assim, acariciou-lhe as mãos, esse lhe é adjunta de nominal, é como se eu dissesse, acariciou as suas mãos. E aí depois você treina misturando tudo. Então, de maneira bem didática, a gente vai chegar à quinta parte com tudo misturado. Então, vamos à primeira parte, serão 5. As 4 primeiras serão só de conceitos básicos e questões. Depois, só questões. Então, vem, primeira parte. Nessa primeira parte, eu quero que você olhe, essa primeira parte é a mais importante. Eu quero que você olhe só para esses 2 slides. Serão 2 slides, só. Com esses 2, eu já começo. Então, venha. Você está aprendendo o quê? Emprego dos pronomes pessoais. Você vai aprender a usar o pronome pessoal. O que é o pronome pessoal? O pronome pessoal é aquele que diz respeito à pessoa do discurso. No discurso, haverá pessoas. A primeira pessoa, que é a pessoa que fala, eu. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, tu. E a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, ele. Então, eu, primeira pessoa, tu, ó, vamos rabiscar isso daí. Aproveite a teoria só essa. Então, anote tudo, ó. Eu, tu, ele. Aqui estão as 3 primeiras pessoas do singular e as 3 pessoas no plural. A primeira pessoa, eu, é a pessoa que fala. O seu plural é nós. A segunda pessoa, tu, é a pessoa com quem se fala. O seu plural, vós. E a terceira pessoa, ele, que é a pessoa de quem se fala, o seu plural, eles. Então, veja, aqui nós temos as 3 primeiras pessoas do singular e as 3 pessoas do plural. Tá. Os pronomes pessoais podem ser chamados de retos ou oblíquos. Essa terminologia, retos e oblíquos, ela é pura lógica, sabia? Por que os pronomes pessoais, retos, são chamados assim, retos? Veja, eu quero começar com uma frase bonitinha aqui em cima. Eu vou escrever aqui, ó. Um menino, eu quero você escrevendo comigo, hein? Um menino leu o livro. Então, veja.
A gente vai começar com essa frase para você começar a entender a morfossintaxe dos pronomes. Veja, toda análise que você vai fazer comigo agora, ao resolver as questões, vai partir do verbo. Tudo começa do verbo. O verbo é o princípio de tudo. No início de tudo será o verbo. O verbo. Dri, como assim? Diante do verbo, sempre o verbo. Você vai parar, você está lá resolvendo a questão, não sabe por onde começar? Vá ao verbo. Diante do verbo, você vai começar a fazer perguntas. Diante dele, a primeira pergunta que você faz é pelo sujeito. Então, fui ao verbo e perguntei. Como é que eu pergunto pelo sujeito? Então, ó, vá colocando aí. Dri, eu já sei isso. Tudo bem, mas você sabe que essa aula é básica, do zero ao topo. Aí é bom notar, mesmo que você já saiba, porque amanhã pode ser que você tenha recaída. E aí, né? Então, ó, como é que eu pergunto pelo sujeito? A pergunta pelo sujeito é quem é que ou o que é que mais verbo. Então, essa é a pergunta pelo sujeito. Então, você pergunta assim: quem é que, se for pessoa? Quem é que? Você pergunta se for pessoa. O que é que, se for coisa, tá? Pessoal que está aí me dando suporte, aumenta só um pouquinho o áudio, se puder, porque para o pessoal aproveitar mais. Então, ó, quem é que ou o que é que mais verbo? Aí eu vou ao verbo e pergunto quem é que leu? O menino. Pronto. Quando eu pergunto quem é que, eu estou perguntando pelo sujeito. Então, esse é o sujeito, ó, o menino. Tudo bem? Tá, beleza. Ó, então, veja, o sujeito, em relação ao verbo, ele ocupa uma posição vertical. Por isso que, na hora de substituir por um pronome, eu vou usar o pronome reto. Se eu tiver que substituir um menino por um pronome, que pronome eu vou usar? Eu vou usar ele. Ó, ele leu. Por que eu vou usar ele? Porque eu tenho que usar pronome reto. Por que eu tenho que usar pronome reto? Porque o pronome reto, ele é chamado assim porque ele fica verticalmente em relação ao verbo. Tá vendo o verbo aqui? Por isso ele é reto, porque em relação ao verbo, ele ocupa uma posição vertical de sujeito. Por isso que eu digo, tudo é o verbo. Até os nomes desses pronomes têm a ver com o verbo. Então, ele é chamado de reto porque ele fica reto ali em relação ao verbo, o pronome reto. Ele ocupa a posição do sujeito, que é uma posição vertical. Existe a posição vertical e existe a posição inclinada, que é a posição oblíqua. Essa é a lógica. Cara, eu não sosseguei quando aprendi isso. Eu não sosseguei enquanto eu não entendi a lógica desses nomes. E aí, depois que eu entendi a lógica, eu falei, gente, aprendi. Só depois que você entende a lógica. Porque, ó, olhe para cá. O reto, ele fica assim, verticalmente posicionado. Já o oblíquo, olhe para cá. Agora, eu vou perguntar pelo complemento do verbo. Dri, como é que eu pergunto pelo complemento? Você pergunta assim, ó, coloque aqui no cantinho a pergunta pelo complemento. Como é que eu pergunto pelos complementos, Dri? Você pergunta colocando o pronome depois do verbo. Ó, a pergunta pelo complemento é assim, ó. Leu o quê? Entendeu? Ó, leu o quê? Entendeu? Você coloca assim, ó, verbo. Primeiro você coloca o verbo e depois você coloca o pronome. Nesse caso é o quê? Dependendo da frase, pode ser de que, aí pode entrar uma preposição. Então, ó, leu o quê? Leu o quê? O livro. Vou até colocar o exemplo leu o quê, que é para você entender na prática que eu estou perguntando pelo complemento. Ó, leu o quê? O livro. Então, quando eu pergunto pelo complemento, ele aparece. E aí, entenda, em relação ao verbo, o livro ocupa uma posição oblíqua em relação ao verbo. Por isso que, na hora de substituir complemento por um pronome, eu vou usar o oblíquo, porque oblíquo, porque ele fica para lá do verbo, entendeu? Ele se posiciona de forma inclinada. E o reto sujeito e o oblíquo complemento, fiquei repetindo isso, oblíquo complemento, reto sujeito, oblíquo complemento. Tá, complemento, então eu vou usar o pronome o. Por isso que você vai ver agora nas questões que na hora de substituir
um complemento por um pronome, eu vou usar oblíquo. Aí continue caminhando comigo. A gente está aprendendo emprego de pronomes pessoais. Nesta única aula você vai aprender tudo. De um lado eu tenho os átonos. Os átonos são aqueles de pronúncia fraca. Eles são fracos, Dri, por quê, coitados? Porque eles são pronunciados de maneira fraca. O me vira mi no discurso, não importa a região de onde se seja. Ah, eu sou do norte, nordeste, todo mundo pronuncia os átonos de uma maneira diferente. Pode ver, diferente da maneira original. Ninguém fala me assim o tempo inteiro. Ele me ama, ele me viu, ele... Não, as pessoas falam me, entendeu? Então não importa, por quê? Porque eles são átonos, eles são fracos. Eles são tão fracos que eles perdem a personalidade na fonética, por isso são chamados de fracos. Já os tônicos, eles são fortes. Fortes por quê? Porque eles têm personalidade, eles não mudam de som. Então o átono não tem personalidade. Tá anotando? Porque eu tô indo embora da teoria, ó. Tá anotando aí? Átono é chamado assim, fraco, porque não tem personalidade, é fraco. O tônico é forte, por quê? Porque ele tem personalidade fonética, tá bom? Ele tem. Tá bom, entendi, Dri. O que mais que eu tenho que saber? Agora eu quero que você anote duas coisas que você tem que saber sobre os tônicos. Duas coisas que você vai carregar debaixo do braço. Ó, então coloque aqui, eu vou colocar aqui ao lado. Com essas duas coisas a gente já vai fazendo. O ideal é colocar tudo isso junto, no mesmo cantinho aí, tá? O que eu tô dizendo é o seguinte, eu não quero meter na sua vida não, mas não fique anotando essas coisas que eu tô falando soltas. Anote tudo no seu resumo de emprego de pronomes pessoais, porque eu vou dar um jeito de colocar tudo aí. Aí vai ser muito melhor, porque quando você for treinar esse assunto com as questões, você não vai precisar ficar, ai, onde eu anotei isso? Tá tudo aí, entendeu? Então aí mesmo eu quero que você anote o seguinte, ó. Aí eu quero que você anote duas coisas dos tônicos. Os tônicos, eu tenho que saber quantas coisas deles. Duas coisas. Ó, duas coisas. A primeira coisa que eu tenho que saber deles é sempre preposicionados. Sempre. Eu não posso ter um mim sem preposição. O comigo, ele já tem preposição dentro dele. O comigo, ele já nasceu com preposição. Porque o que é o comigo? O comigo é com mais mim. Todo pronome oblíquo tônico é preposicionado. Nunca você vai usar um tônico sem preposição, entendeu? Ó, o se é sempre com preposição. Ó, entre, se, por si, sempre. Então esse é o primeiro ponto, tá bom? Segundo ponto, segundo tópico que você tem que saber dos tônicos, para levar debaixo do braço para as provas. Cara, isso aqui eu já corrigi no material lá do meu canal e aqui continua com problema. Mim, comigo, ti, contigo. Se corrijam aí para mim, por favor, você que está assistindo essa aula, corrija aí para mim, porque há um erro de digitação, tá? Eu vou puxar a orelha do estagiário que continua perseverando no erro de digitação. Bom, corrija aí, tá bom? Então, olha aqui, veja, deixa eu só marcar aqui rapidinho. Então, olha aqui, deixa eu mostrar para você. Pronto, já corrigi, tá? Para os nossos assinantes. Então, vem. Mim, comigo, ti, contigo, se, ele, ela, nós, vós, conosco, convosco, se, eles, elas. Agora sim, corrigindo, agora que você corrigiu, eu quero que você coloque um asterisco, ó, no ti. Oh, desculpe. Eu quero que você coloque um asterisco no ele, ela, nós, vós, eles e elas. Então, ó, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Coloque asterisco só nesses. Ele, ela,
Nós, vós, eles e elas. Por que que eu estou colocando asterisco? Porque isso aqui é a segunda coisa que você tem que saber dos tônicos. Os tônicos, esses pronomes sublinhados, tais pronomes sublinhados, tais pronomes, podem, escreva isso mesmo, desse jeito, ó. Podem ser retos ou oblíquos. Eles podem ser retos ou oblíquos. Serão oblíquos se preposicionados. Quando preposicionados. Eu prefiro colocar o quando. Anote aí que agora tudo vai fazer sentido para você. Então, tais pronomes grifados aí, ele, ela, nós, vós, eles, elas, eles podem ser retos ou oblíquos, de fato. Tá vendo ele? Ó, o ele apareceu lá, ó. Ele ou ela. Tá vendo nós? Tá vendo vós? Tá vendo eles / elas? Esses pronomes, eles aparecem como retos ou oblíquos. Tá, Adri, como é que eu vou saber se é um ou outro, minha filha? Poxa, se eles podem ser retos ou oblíquos, se eles aparecem nas duas tabelinhas, como é que eu vou saber se é um ou se é outro? Como é que eu vou saber? Ué, olhe para cá. Há uma frase que eu gosto, que eu coloco na minha gramática, que eu acho que ela, tipo, desculpe, mas eu amo essa frase. Nem ele entende a nós. Isso aqui é de uma prova da FGV. E a banca pedia para classificar os pronomes. Vamos classificar? Eu amo essa frase. Nem ele, porque ela te dá um show de pronome. Olhe para cá, vamos brincar de classificar pronome. Você está aprendendo a classificar pronome pessoal nesse vídeo, tá? Então é isso que eu vou fazer agora com você. Ó, nem ele entende a nós, nem nós a ele. Tá vendo ele? Esse ele é pronome o quê? Reto ou oblíquo? Reto ou oblíquo? Repare, ele é o quê? Bora, galera que tá ao vivo. Vamos resolver esse problema hoje juntos, ao vivo. Ó, nem ele entende a nós, nem nós a ele. Esse ele é o quê? Esse ele não é sujeito? Se ele é sujeito, então ele é pronome o quê? Reto. Reto. Ó, nem ele entende a nós. Tá vendo esse nós? Ó, nós. Se a gente fosse só pela tabelinha, a gente diria, pô, esse nós aí, né, é reto. Dri, tô vendo lá na tabelinha, o nós é pronome reto. Não nessa frase. Nessa frase ele não é reto. Por que que ele não é reto? Porque ele está atuando como complemento do verbo. E além disso, você tá vendo ali a preposição? A preposição salva. Dá para ver que ele é o quê? Oblíquo. Entendeu? Tá, vem comigo. Ó, nem nós. Esse nós não é como se eu dissesse nem nós entendemos. Nós entendemos. É sujeito de um verbo que está implícito. Então ele é o quê? Reto. Porque o reto exerce a função de sujeito. E nem nós entendemos a ele. Ele é o quê? Ele. Não é complemento? Tá vendo aqui a preposição? Antes do ele? Com a preposição eu sou feliz. Dá pra ver que ele é o quê? Oblíquo. Pronto. Neste vídeo, você acabou de aprender emprego de pronomes pessoais. Para finalizar, galera que está aí ao vivo, fique ligada. Há umas perguntas boas, às quais eu vou responder já. Confia em mim, para ficar bem didático, tá? Então segure aí. Já eu vou responder a vocês, mas antes, para completar o raciocínio, eu quero que você feche olhando para esse quadro. Isso aqui é um mapa mental que salva a vida nas questões. Esse mapa mental, isso aqui é um mapa mental simples, no meu jeitinho, sem
firula. Cara, mas ele salva. Ele é um mapa mental que vai te ajudar nas questões de, questões de emprego de pronomes pessoais de qualquer banca, de qualquer concurso. Tudo que você tem que saber, eu já coloquei na teoria aqui. Agora, com esse mapa mental, eu vou te ensinar a raciocinar nas questões. Então, venha. Veio uma questão e a banca pediu que você substituísse a expressão por um pronome pessoal. Você vai perguntar: é sujeito? É. Então, você vai usar pronome reto. Ele estava cansado. Ele, reto, por quê? É sujeito. Nós montamos a festa. Reto, por quê? É sujeito de montamos. Tudo bem? Agora, se a expressão a ser substituída for complemento, você já aprendeu que complemento você vai usar pronome o quê? Vou colocar aqui, mas você já viu isso, pronome oblíquo. Tá. Olhe para cá. Só que pronome oblíquo, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o que mais cai, esse grupo aqui. Só que quando eu olho para a tabelinha, me, tc, o, a, lhe, nos, vos, os átonos, que pronome eu vou usar? Quando é que eu vou usar o, a, os, as? Quando é que eu vou usar lhe, lhes? Tá aqui, ó. Se for um complemento sem preposição, que é conhecido como objeto direto, você vai usar o, a, os, as. Convidei-o para a festa. Quem convida, convida alguém. Convida o menino. O verbo é transitivo direto. Então, eu preciso de um complemento sem preposição, eu vou usar o pronome o, objeto direto. Agora, se for um complemento com preposição, então olhe para cá, sem preposição, com preposição. Com preposição, eu tenho duas possibilidades, que não se excluem. Ou eu posso usar os átonos lhes, entregou-lhe o pacote. Por quê? Porque quem entrega, entrega. Olha para cá, o verbo tem dois complementos. Um é direto. Se um é direto, o outro só pode ser com preposição indireto. Tá, se é complemento com preposição, ou eu uso lhes, ou eu uso os tônicos a ele, a ela, a eles, a elas. Por quê? Porque você acabou de aprender que os tônicos poderão ser usados desde que preposicionados. Isso não é novidade para você. A gente acabou de ver no slide anterior. Então, eu posso usar um tônico, ele, ela, eles, elas, como complementos? Posso, desde que venham preposicionados, que é o caso aqui, entregou a ela o pacote. Se está com preposição, então tanto faz dizer entregou-lhe ou entregou a ela. Olhe para mim. É só isso. Por hora. Por hora. Lembra que eu te disse que eram 4 blocos de teoria? Esse é o maior. Esse acabou. Então, olhe para mim. Você acabou de aprender a empregar os pronomes pessoais. No próximo bloco, a gente vai treinar. Treinar um pouquinho antes de ir ao segundo tópico importante da aula.